bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse encontro da Ciranda da Presença. Esse é um momento de prática de mindfulness, e antes da prática, a gente passeia um pouco pela teoria por trás do que é o mindfulness e dos benefícios da neurociência, o que acontece na nossa mente, no nosso corpo, para que esses benefícios se perpetuem através da nossa vida, não apenas nos momentos de prática. Então, ao longo dos últimos encontros, nós trouxemos, alguns conceitos importantes para a prática, e como eu estava falando agora há pouco, mais no comecinho, é uma construção de conhecimento, né? Cada conhecimento é importante para que a gente compreenda o próximo, e isso vai formando uma rede mesmo, uma rede neural de compreensão do que é o mindfulness e como que a gente vivencia isso no dia a dia, não apenas percebendo os benefícios que isso está trazendo para a nossa vida, mas também entendendo o que isso está fazendo fisiologicamente no nosso cérebro, através dos neurônios, das redes neurais, e também no nosso corpo como um todo, né? O que está acontecendo a título de neurotransmissores, regulação hormonal, estresse, cortisol, ansiedade, além de regulação da glicose, hipertensão arterial e outros benefícios fisiológicos que a gente encontra na prática. Eu vou colocar a tela cheia e vou colocar a apresentação de hoje. Vamos lá. Vou apresentar. Foi, né? Muito bem. Bom, essa sou eu, Vivian, mais esse encontro Ciranda da Presença, para a gente manter esse espaço de prática. Ontem um colega me procurou, querendo saber o que mais ele pode estudar, além desses encontros, para aprofundar ainda mais quando terminarem as 8 semanas, né? E por que 8 semanas? Na verdade, eu falo sempre em 8 semanas, porque muitos dos protocolos de redução de estresse à base de mindfulness, eles são protocolos de 8 semanas. Mas não é minha intenção parar depois de 8 semanas, as práticas elas vão continuar, né? A gente conversou semana passada a ideia de trazer outras pessoas, outros profissionais com expertises diferentes que possam também contribuir para esse sentido de presença, estar presente na sua própria vida. Como é que eu posso fazer escolhas mais conscientes para mim? Como é que eu posso viver não apenas mais, mas também melhor, com autonomia, né? A gente tem uma longevidade saudável, uma longevidade autônoma com liberdade. Eu sou nutricionista, eu trabalho com comportamento já há alguns anos e estudo neurociência desde 2019. Comecei estudando mindfulness, do mindfulness eu fui para neurociência, da neurociência eu fui para hipnose, e hoje eu estudo a terapia cognitivo-comportamental, que eu uso na terapia com a hipnose, para que a gente possa ter uma mudança de estilo de vida que seja pertinente à nossa rotina, à nossa vida, né? Ninguém é igual a ninguém, cada um tem uma realidade, cada um vem de uma experiência de vida diferente, cada um tem uma construção de crença diferente e tem um entendimento perante a vida diferente. E sim, o nosso cérebro funciona, o nosso corpo funciona, nossas células se regeneram de formas que existe uma individualidade metabólica, né? Então, não tem uma regra que seja única para todas as pessoas, mas sim entendendo como funciona essa grande orquestra que é o nosso corpo biológico, a gente consegue fazer interferências para que a gente tenha essa qualidade de vida, né? Através da alimentação, através do ambiente que a gente frequenta, das atividades que a gente pratica, tem que ter movimento no corpo, então não é uma coisa só
para que todos os problemas se resolvam. Não é só a comida, não é só a meditação, não é só a atividade física, não é só os relacionamentos. É um conjunto. E hoje eu trago ninguém menos do que Skinner para abrir aqui a nossa, né? Eu sempre trago uma citação aí de alguém entre Gandhi e Fernando Pessoa. Hoje eu trouxe Skinner falando exatamente sobre o comportamento. Os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos a nossa compreensão do comportamento humano. Porque não sei se vocês acompanham a minha rede social, se vocês me conhecem de agora ou há mais tempo, mas tem algo que eu sempre falo, né? É preciso conhecer para saber usar. Então, a gente ganhou um corpo, a gente ganhou uma mente maravilhosa, mas se a gente não sabe usar, a gente vai apenas navegando à deriva aí pela vida, sem ter um direcionamento. E a gente acaba que vai ser vítima de situações, e muitas vezes, quando a gente percebe isso, já é uma doença instalada, já é um comprometimento nesse nosso sistema, que é aí que a gente se liga e fala, nossa, deixa eu saber aqui como é que eu posso resolver isso. E para que esperar ficar doente, né? Para que esperar ter algo disfuncional na nossa vida, se a gente pode olhar, entender como ser humano, como essa máquina que a gente tem, um ser biológico, como é que a gente funciona. E sabendo como funciona, aí sim a gente pode utilizar melhor e ter benefícios aí ao longo da nossa vida no momento presente. Porque é nesse momento presente que a gente constrói o nosso futuro. Então, essa base, né, da pirâmide da nutrição emocional, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo físico, ele sustenta todo o resto. Eu costumo dizer que a gente tem duas moedas, assim, que têm um valor inestimável na nossa vida, e que quando a gente perde, acabou, está perdido, não tem volta. Uma delas é a saúde do corpo físico, porque sem saúde eu não tenho disposição para trabalhar, para me relacionar, para cuidar de ninguém, para fazer absolutamente mais nada. Então, a minha saúde, e é a saúde de cada um de vocês, sim, vocês têm que se colocar em primeiro lugar. Muitas vezes a gente acha que isso é egoísta, que eu tenho que pensar nos outros. É claro, nós vivemos numa sociedade. Mas como é que eu vou cuidar dos outros se eu não estiver bem? Se vocês já andaram de avião, não sei se já passaram por essa experiência, mas tem aquele momento que os comissários de bordo estão dando as instruções para que, caso haja algum acidente, alguma coisa no avião, que vão cair máscaras para a gente colocar no rosto. E o que ele fala? Você tem que colocar a máscara primeiro em você e depois na pessoa que estiver do seu lado. Mesmo que a pessoa que estiver do seu lado seja um bebê de colo, um idoso, uma pessoa com alguma disfunção ou incapacidade. Como é que eu vou cuidar da sobrevivência do outro se eu não estou cuidando da minha própria sobrevivência? E aí essa importância da gente cuidar da nossa saúde física, olhando para a nossa saúde emocional, para a nossa ansiedade, o nosso estresse, as nossas angústias, nossa saúde mental, como é que a gente está alimentando os nossos pensamentos, quais são os ruídos que estão ressoando na nossa mente, quais são os ambientes que a gente frequenta, esses ambientes eles estão me levando para o lado que eu quero ir, ou eles estão me colocando para baixo, e os relacionamentos que eu cultivo. Quem são as pessoas com quem eu escolho me relacionar? Como é que é a minha comunicação com essas pessoas? É uma comunicação edificante? Ou tá sempre tendo briga, sempre tem desrespeito, tem picuinha? Tudo isso vem dessa pirâmide, desse alinhamento que a gente pode buscar a cada dia. Não chega um momento na vida, eu acredito que não chega um momento na vida, que você vai falar, nossa, agora estou resolvida, está tudo pronto. Não tem, né? Porque talvez esse seja o dia da nossa morte. Se a gente está aqui viva, porque a gente está em aprimoramento, a gente está em busca de ser pessoas melhores para melhorar o ambiente à nossa volta. Então, mas são questões que a gente tem que trazer, que a gente pode refletir
e ir dando o direcionamento que a gente quer, e não ser apenas vítima das circunstâncias. E isso envolve também essa nutrição cultural, que é livros que eu leio, músicas que eu escuto, músicas que a gente escuta como mantras muitas vezes e nem presta atenção na letra, os cursos que eu escolho fazer e, finalmente, a nossa nutrição espiritual, seja ela qual for, estou falando de espiritualidade e não de religião. Então, o que mais, né? O que mais além de mim, o que mais além dos seres humanos que a gente está fazendo aqui na Terra? Fica aí o questionamento, sei que cada um tem suas próprias respostas, ou não, né? Mas as perguntas é que movem o mundo e não as respostas. Então, rapidamente, o que a gente conversou até a semana anterior, esses foram os 3 principais conceitos do último encontro. Na verdade, o 1 e o 2 a gente já tinha visto, falou sobre o distanciamento no encontro passado. Então, o que é mindfulness? O que é estar em atenção plena? Treinar o foco da minha atenção e da minha concentração. Prestar atenção ao que acontece neste momento, sem julgamentos, né? Ter consciência do quê? Do que está acontecendo, do barulho que eu estou escutando, do avião que está passando, de como é que está minha postura, como é que está minha respiração, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. A gente está realmente focado com a atenção direcionada para alguma coisa, que seja de nossa escolha, e não simplesmente deixar a mente derivar à vontade. A aceitação de que as coisas são o que são, e tem coisas que eu não posso mudar e nem influenciar, não preciso me esforçar nem me desgastar para mudar uma situação que não depende de mim, e algo que eu sempre faço questão de frisar é que a aceitação não é uma passividade, não é deixar de agir, deixar de fazer as coisas, é simplesmente observar as coisas como elas realmente são. E a partir de que as coisas são assim mesmo, aí sim eu escolho como eu vou agir, como eu vou atuar na situação, na experiência, no que estiver acontecendo. E com distanciamento, que é eu não me identificar com o meu pensamento, não me identificar com a minha dor, com o meu sofrimento ou com os rótulos que estão me dando, e isso a gente vai falar mais sobre hoje, sobre a nossa identidade. E esse distanciamento, ele é interessante quando a gente fala em ser curioso de si mesmo, que é algo que eu costumo explicar também logo antes da gente começar a prática, que é, os meus pensamentos, eles vêm, eles vão chegar, eu vou me distrair, tá tudo bem, é assim que acontece. Mas eu não sou aquele pensamento, eu não sou aquela distração, eu não sou aquela mágoa, eu não sou aquela tristeza. Então, quando tem aquela fala, né, de Buda, de que a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Porque eu posso aceitar que existe uma dor e viver aquela dor. Não tenho necessidade de não sentir nada, que é algo que na nossa sociedade atual é mal visto, né? Não pode ficar triste, não pode ficar chateado, não pode ter raiva. Pode, gente, nós somos seres humanos, a gente vai passar por todas essas emoções. Mas eu percebo que essas emoções estão chegando e eu não preciso me apegar a elas. Eu posso vivenciar aquela situação, seja um luto, seja uma situação desagradável que aconteceu. A gente tem que viver isso. E depois a gente deixa passar, a gente distancia. Eu não preciso me agarrar àquilo ali e fazer com que isso seja parte agora da minha vida. É algo muito comum na minha prática clínica, por exemplo, a pessoa falar, eu sou diabética, eu sou, que mais que tem? Eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Talvez você esteja ansioso, mas você não é ansioso, você não nasceu ansioso. Né? A gente passa por fases, por momentos, e aí a partir do momento que a gente tem esse distanciamento de que as coisas podem passar e eu permaneço,
se torna muito mais fácil a gente conseguir se enxergar quem a gente realmente é, que muitas vezes a gente não sabe, a gente está confundido com rótulos, né? Eu me chamo Vivian, ou na verdade me chamam de Vivian, eu sou terapeuta, e a gente vai no eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E, na verdade, isso são apenas rótulos, são apenas papéis que eu exerço. Eu sou mãe, eu isso, mas e aí? Se você tira todos esses rótulos, todos esses papéis que você exerce, quem é você? Então, a gente começa a se observar, e muitas vezes quando a gente começa assim, se você nunca prestou atenção nisso, muitas vezes a gente não sabe quem a gente é, por trás dos rótulos, por trás dos papéis. E tá tudo bem não saber, mas a partir de agora fica o questionamento, fica a reflexão, porque muitas vezes a gente vai seguindo a história que os outros inventaram para a gente. E a gente esquece, ou a gente talvez nunca soube, que a gente pode escrever a nossa própria história. E hoje a gente traz o quarto conceito, que é o da consciência. A partir do momento, então, que eu consigo me distanciar daqueles papéis que eu não me identifico com o que está acontecendo, a minha consciência expande. Por quê? Porque eu começo a ter uma perspectiva que antes eu não tinha. Eu começo a ter um olhar para um ângulo que antes eu nunca tinha olhado. E aí, são coisas que a gente não sabia que a gente podia saber. Né? Faz parte aí da caminhada do conhecimento. Tem coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Simplesmente porque a gente nunca tomou conhecimento sobre aquelas questões, não sabia que aquilo existia. Aí, então, você fica sabendo que aquilo existe, mas você ainda não sabe fazer aquilo ali. Você ainda não sabe como agir, você ainda não sabe como atuar. E aí você vai aprender. E como é que a gente aprende? A gente aprende através de um esforço consciente para aprender algo novo. Eu demando energia, lembrando que o cérebro ele tem um grande controlador que quer que a gente sobreviva a qualquer custo, e essa sobrevivência, então, requer que eu não gaste energia para nada, por isso que o cérebro quer que a gente fique quietinho no nosso canto, que a gente não invente nada novo, fica no sofá, não vai para academia, para quem inventar estudar uma coisa diferente, um idioma. Por quê? Porque tudo isso, tudo que a gente vai fazer diferente do que a gente já faz, demanda um esforço consciente, demanda um gasto de energia. Por isso que todo novo hábito é difícil no começo, aliás, todo novo comportamento é difícil no começo até ele se tornar um hábito, porque você precisa conscientemente repetir aquilo ali, repetir, para que se forme essa rede neural desse novo comportamento, e essa rede, cada vez que você repete, ela vai ficando mais firme no sentido de mais fácil de passar aquela informação, né? É como andar de bicicleta, por exemplo, ou mesmo andar, né? A gente não sabe andar, ou quando a gente nasce, a gente levanta e dá umas caminhadinhas e cai, aí a gente levanta, dá umas caminhadinhas e cai, e usando o exemplo da bicicleta, que é mais lúdico, né? Porque tem toda a questão do equilíbrio e tudo mais. Se a gente, uma vez só na vida, pegasse na bicicleta para andar, a gente ia cair uma vez e ia falar, pô, não sei andar de bicicleta, já era. E aí nunca mais você ia andar. E também não ia adiantar você pegar um livro, um manual de 1.500 páginas escrito como andar de bicicleta, e você pode olhar aquele livro, ler ele de cabo a rabo, que você também não vai aprender a andar de bicicleta. A gente vai aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta. É através da experiência que a gente aprende. Mas se naquele primeiro dia que você tomou o primeiro tombo, você decidir não ir mais, já era, não vai aprender. Então, a gente vai 2 dias, 3 dias, 5 tombos, 10 tombos, 15 tombos, até que um belo dia a gente sai pedalando. E a gente nem sabe direito como. O que aconteceu? Foi a perna que aprendeu
o movimento de pedalar? Também, mas muito mais do que isso. Você aprendeu a postura, aprendeu o equilíbrio, aprendeu que você tem que mexer o corpo de determinada maneira. Tanto que no começo, quando você sai pedalando, a gente fica meio duro, assim, não pode nem olhar para o lado, né? Se passar uma criança correndo na frente, então, nossa, já era. Aí você cai junto com a criança, aquela confusão. Por quê? Porque não é ainda um comportamento fácil, não é um comportamento fluido. É algo que você está aprendendo, o cérebro está aprendendo, está criando uma rede neural que cada vez que você subiu na bicicleta e tentou pedalar, aquela rede de comunicação entre os neurônios foi se fortalecendo. E aí, a cada vez que você conseguiu pedalar depois disso, essa rede foi ficando mais fácil de ser percorrida, mais acessível, e então, hoje, você sobe na bicicleta e tira a mão do guidão e fala com as pessoas e ouve música, tudo ao mesmo tempo, porque você já sabe andar de bicicleta. Então, o seu foco da sua atenção não está somente no andar de bicicleta. Você pode estar pedalando e você nem sabe como que você está pedalando, você está cantando, ouvindo música, conversando, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, tudo isso é uma expansão da consciência, é uma rede neural nova que foi criada, algo que você não sabia e agora você sabe. E aí, como é que a gente traz isso para o julgamento? Durante as práticas, né, eu sempre falo que é a aceitação do que está acontecendo sem julgamento, inclusive sem julgamento de si mesmo, né, sem julgar nada. Não tem que achar bom e nem achar ruim, é o que é. Né? Quer eu ache bom, quer eu ache ruim, as coisas estão acontecendo. Ao longo da nossa vida, a gente vai construindo o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de valores. E isso, cada pessoa constrói o seu. Ao longo da nossa infância, dependendo de quê? Do ambiente em que a gente foi criado, das experiências que a gente teve, das pessoas que foram convivendo conosco, pais, cuidadores, professores, e isso tudo a gente vai ali, enquanto criança, absorvendo todas aquelas regras da vida. A vida funciona dessa forma. Por quê? Porque a gente está vendo como a vida funciona para as pessoas ao nosso redor, a gente está passando pela experiência nós mesmos de ir à escola, de fazer ou não fazer um esporte, de estudar ou não estudar música, de ter ou não ter oportunidades, enfim, diversas, né? A gente está falando aqui de uma população infinita de estilos de vida, de sociedades, de culturas. Então, tudo isso forma o nosso sistema de crenças. Por que você come feijão com arroz? Ah, sei lá, eu como feijão com arroz porque eu sempre comi feijão com arroz. Eu não estou aqui me perguntando se é bom ou ruim comer feijão com arroz, eu simplesmente como feijão com arroz. Mas isso é assim para o que você come, para os seus valores perante a vida, e várias questões que a gente toma como verdade, simplesmente porque é o que a gente viveu, é o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Até o momento em que a gente percebe que a nossa verdade, de repente, é diferente da verdade das outras pessoas. De repente, não, né? Na grande maioria das vezes, é muito diferente. Seja a título de valores de vida, ou de profissões que deve seguir, ou de qualquer outro, ou de como é bom ou não é bom se vestir. Enfim, a gente tem um julgamento do que a gente acha que é correto. Por quê? Porque é o que é correto para a gente, era o que até então a gente achava que era a verdade absoluta, até que a gente entende que a verdade absoluta, ela é, na verdade, muito relativa. E o que acontece? Esses nossos filtros, né, que é mais ou menos o óculos que a gente veste, vesti um óculos aqui, a vida é assim, as crianças se comportam de determinada forma, tal estilo de comunicação é legal, falar gíria pode, falar gíria não pode, enfim, é o óculos que a gente coloca para viver a nossa vida e a gente fica achando que é verdade. E aí, inconscientemente, a gente vai levando isso ao longo da nossa vida.
E aí, quando eu vejo algo que é diferente, eu imediatamente falo, opa, aquilo ali não está certo, não. Aquilo ali está ruim. Aquilo ali não é bom. Por quê? Sim, porque é diferente do que eu até então tomava como verdade. A gente julga, não porque a gente é ruim, porque a gente é mal criado, mal educado. Não, a gente julga porque é o diferente. Eu não conhecia aquela outra cultura, eu não conhecia aquela outra forma de viver, eu nem sabia que aquilo existia. E aí eu preciso me tornar consciente dos meus próprios julgamentos, consciente das minhas próprias experiências, entender e aceitar que a minha experiência é totalmente diversa da experiência das outras pessoas e saber que cada um vai viver do seu jeito, porque cada um usou um óculos diferente desde a hora que nasceu. E aí isso traz até uma certa liberdade para a gente. Porque a partir do momento, e mais uma vez eu estou falando em expansão de consciência. O que é expansão de consciência? É conhecer coisas novas que até então eu não conhecia. É ver o mundo sob uma ótica que até então eu nem sabia que existia. E aí você fala, bom, eu não preciso me identificar nem com os rótulos que me deram. Eu não preciso me identificar com se eu era bom ou não era bom em alguma coisa. E aí a gente começa a ter uma liberdade maior de descobrir, poxa, quais são as minhas habilidades? Será que quando eu era super bom em português e história na escola, e aí me fizeram estudar matemática, que era o que eu ia mal, o que vai acontecer se eu mandar ver em estudar português e história para ficar muito bom, ao invés de ficar na média em tudo? Porque aí eu deixei de estudar português e história, que eu gostava, que eu tinha uma facilidade, uma habilidade maior, porque eu tinha que me recuperar lá em matemática e física, que estava dando ruim. E aí ficou tudo mais ou menos. Então, ao invés de me destacar na minha habilidade, ao invés de colocar os meus dons e habilidades a serviço do mundo, eu comecei a devagar por outros estudos, por outras coisas que eu nem tinha muito interesse, e aí eu ia mal porque eu não tinha interesse mesmo em estudar, e a gente acaba que não faz nada direito. Então, a gente fica muito querendo cumprir papéis que muitas vezes são expectativas dos outros e da sociedade em cima da gente, ao invés da gente falar, pô, deixa eu ver aqui no que eu sou bom. E se nesse negócio que eu for bom, eu for melhor ainda? Já que eu gosto disso, já que eu tenho uma habilidade natural para isso, e se eu estudar isso cada vez mais? Será que eu não vou ser um excelente profissional ou uma excelente pessoa em algo? Aí a gente começa a se livrar de uma mochila pesada, que nem é nossa, e que são coisas que a gente vai carregando ao longo da vida, e nem sabe por que começa a ficar com uma dor nas costas e no pescoço, carregando um monte de coisa que não pertence a gente. Aí a gente larga a mochila, larga as expectativas dos outros, larga os julgamentos e segue leve a nossa vida, sem rótulos. E aí, o que mais a gente pode trazer dessa expansão da consciência, desse aprendizado? Que os nossos pensamentos, eles são apenas pensamentos, eles não são fatos. Pode ser a minha imaginação, pode ser a minha mente tagarela, pode ser a minha ruminação, mas não são necessariamente fatos. E aí, mais uma vez, a gente pratica o quê? O distanciamento. Eu uso o meu senso crítico, a minha lógica, o meu córtex pré-frontal, que é o lógico, que é o planejador, para entender. Isso faz sentido? Não faz? No caso da ansiedade, por exemplo, essa é uma preocupação real? O que eu estou imaginando aqui pode realmente acontecer? Ah, pode acontecer. Então, se pode acontecer, como é que eu posso me preparar melhor para essa situação? E aí a gente começa a entender o que acontece conosco e usar isso ao nosso favor. Eu uso sempre esse exemplo da ansiedade, porque faz muito sentido para a gente, né? Se é algo que eu tenho que resolver, então eu vou lá e resolvo. Ah, mas eu não sei resolver.
Beleza. Quem pode me ajudar? Que tipo de habilidade eu preciso para conseguir resolver? Ao invés de ficar pensando, vai dar errado, 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 que aí não vai nem resolver e nem vai sair do lugar, só vai te dar uma descarga de cortisol, de adrenalina, vai elevar a tua pressão arterial e etc, etc, etc. Então, os pensamentos, eles não são fatos. Distancia, observa, usa o senso crítico para saber se isso faz sentido ou não. E uma coisa que é muito interessante a gente reforçar é os meus julgamentos, como eu falei agora há pouco, eles têm base nas minhas experiências anteriores. Então, tem uma frase que eu gosto muito e que é muito impactante, que é assim: eu construo o meu futuro com os olhos do passado. Ou seja, eu acabo recriando a minha história do passado, porque simplesmente era aquilo que eu conhecia até então. O cérebro está o tempo inteiro buscando referências de coisas conhecidas. Então, colocar as coisas em rótulos e em caixinhas é ótimo para o cérebro, porque ele não precisa construir um aprendizado novo. Então, esse julgamento, esses rótulos, essas caixinhas, é super confortável. Ah, aquele cara tá de blusa vermelha. Blusa vermelha eu não gosto daquele cara. E assim por diante. Peguei um exemplo aleatório, que minha cliente hoje estava de blusa vermelha. E a gente usou isso para trabalhar a raiva. Aí, tudo tem conexão. Então, esse meu crítico interno, que é essa voz julgadora, é essa voz que traz pré-conceitos, ele vai usar sempre as referências que eu tive na minha vida no passado. E se eu não me dou conta disso, se eu não me dou conta que eu tô com esse óculos, todo o meu futuro, ele vai ser baseado só nesse óculos. E aí, se eu descubro que eu posso tirar esse óculos, se abre um universo à minha frente, aí eu falo, opa, eu posso, a partir de agora, desse momento presente, construir um futuro sem esse óculos, sem essa lente. É igual os cavalos, né, que usam aquele negocinho assim, que não pode olhar para o lado, só pode olhar para cá, para frente, para não se perder, não se distrair pelo caminho. Esses são os nossos óculos com as nossas crenças. Aí a gente tira os óculos e aí a gente fala, uau, tem um mundo inteiro aí fora. E eu nem sabia. Então a gente pode se identificar ou desidentificar, que é o distanciamento, com as nossas crenças, com as nossas próprias habilidades, como eu falei agora há pouco, poder desenvolver as nossas próprias habilidades, descobrir as nossas próprias habilidades, explorar as nossas próprias habilidades e se libertar dos estigmas, dos rótulos. Tá bom por hoje, né? Porque já tem muita reflexão. A gente vai partir para a parte da prática. E aí, só ancorando aqui mais uma vez, o que é a prática, o que é a atenção plena, que é essa habilidade que a gente treina, que a gente pratica o tempo todo de manter a atenção à experiência do momento presente. Então, se você está conversando com alguém, converse. Se você está comendo, coma. Se está lavando a louça, lave a louça. Só que a gente tem essa mente, eles chamam de monkey mind, a mente de macaco, que está o tempo inteiro pulando de galho em galho. Ah, eu estou aqui, mas eu queria estar lá. Eu estou dirigindo, mas eu estou pensando em alguma coisa que aconteceu. Eu estou tomando banho, mas eu estou lembrando de um negócio do relatório que eu fiz hoje, que eu esqueci de colocar, e meu chefe está... E a mente vai. E a mente divaga. E a mente divaga. E aí, o tempo inteiro, a gente vai trazer essa mente de volta para o momento presente. Porque mesmo que eu pense no futuro, é agora, no presente, que eu preciso construir esse futuro. Então, eu preciso desse meu discernimento para fazer um planejamento adequado. Observando os meus pensamentos, as minhas sensações, as minhas emoções e os meus sentimentos.
e desapegar do resultado. Eu estou aqui por estar aqui. Simplesmente numa aceitação desapegada. E através da prática diária, utilizando a respiração, pode começar com 1 minuto por dia, 1 minuto, 60 segundos. Marca no timer do celular. E durante 60 segundos, não faz nada, apenas respira. Isso já é uma prática. Você vai ver, se você nunca fez isso, nas primeiras vezes, os 60 segundos, eles vão parecer uma eternidade. E por isso que eu falo para colocar um timerzinho, colocar algo que te mostre, te ajude a medir esse tempo. Porque senão a mente vai ficar, tá demorando. Será que vai demorar para acabar? Quanto tempo passou? Vou me atrasar, tô com fome. E por aí vai. A gente se coloca como curioso de si mesmo, se auto-observando, sem julgar. Por quê? Porque não tem certo nem errado. Tem o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Se lá no passado eu errei, se eu fiz tudo errado e hoje eu faria tudo diferente, ok, deixa o passado lá, olha para ele e fala, ó, hoje eu aprendi, hoje eu faria diferente. Então, daqui para frente, o que eu posso fazer? Se olhar com autocuidado, e aí eu já vou introduzir rapidamente esse conceito da compaixão, que é a autocompaixão, que a gente vai falar mais nas próximas semanas, e da humanidade compartilhada. Porque sim, eu me cuido primeiro para cuidar do outro. Sim, eu tenho minhas dores e desafios e alegrias e vitórias, assim como você. E cada pessoa que você encontra na vida, seja uma pessoa que cruza com você na rua, o caixa do supermercado, o motorista do ônibus, ou as pessoas que convivem no seu núcleo familiar, também tem dores e desafios, assim como você. E de saber disso, talvez ajude a diminuir o nosso julgamento com o outro. A gente olhar mais para a gente, mais para os nossos desafios, mais para os nossos defeitos, e parar de julgar tanto as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente já vai se preparar para a prática. Como é esse triângulo dessa prática, ele diz simplesmente o seguinte: a gente vai colocar o foco da nossa atenção em algo. Observo a minha respiração, o movimento do meu corpo. Eu vou guiando. Em alguns momentos eu faço silêncios maiores, para cada um aprofundar na própria prática. Mas saibam, a mente vai se distrair. E tá tudo bem. O grande lance é você perceber que você se distraiu e gentilmente, tranquilamente, retornar o foco da sua atenção para o que você estava fazendo antes. Até que a mente se distraia de novo, e de novo você percebe, e mais uma vez, gentilmente, sem se julgar, volta o foco para a sua respiração. E aí fica sempre o convite de você observar a sua volta, de você observar na sua vida, de você observar nas suas relações. O que mais te alimenta? O que é que acontece na sua vida todos os dias tão perto de você, mas que de repente você está tão ocupado no piloto automático, tão ocupado ruminando pensamentos, que nem percebe. Vamos nos preparar para a prática. Eu costumo recomendar nesse momento que a gente faça essa prática sentado. Claro que se você quiser deitar, não tem o menor problema, mas é que corre um grande risco da gente pegar no sono quando a gente deita uma hora dessas, né? Eu, pelo menos. Não tem postura certa, você pode estar sentado numa cadeira, no sofá, no chão, na beirada da cama, como você preferir. Vou parar a apresentação aqui para voltar.
porque a única observação importante é perceber o alinhamento da nossa coluna. E ao longo da prática, a gente vai mexer o ombro, a cervical, né, para soltar um pouco, a gente começa a perceber melhor as tensões. Esse é um outro dos grandes benefícios da prática. A gente começa a perceber os pontos de tensão no nosso corpo, mas a coluna ereta, ela já vai evitar outras dores, de lombar, de ombro, né? Então, se você estiver num sofá, o sofá que são mais maciozinhos, eles tendem a abraçar a gente, assim, e a gente acaba que fica com essa parte do cóccix aqui, né, onde o bumbum encaixa aqui na coluna, fica muito curvado. Então, só presta atenção nisso, dá uma encaixada no quadril, e pode ficar encostado. Eu estou numa cadeira que ela é meio dura, assim, então eu estou desencostada de propósito. E aí a gente vai puxar da base da coluna, enquanto a gente inspira, alinhando até o topo da nossa cabeça. Nesse momento, você não precisa me ver, você pode apoiar o celular, se estiver com o celular na mão. Ideal que você fique com os braços soltos. Você pode apenas me ouvir. E como em todas as outras vezes, eu vou combinar com vocês o tempo da prática para que isso não seja um motivo de preocupação também para a mente de vocês. Então, quando a mente perguntar assim, igual as crianças no banco de trás do carro, tá demorando? Já chegou? Vai chegar? Então, vocês podem ficar tranquilos. São 21h50 quase aí, né? Estou roubando 2 minutinhos, mas máximo de 10 minutos eu vou conduzir essa prática. E aí, quando terminar a prática, fiquem à vontade de já desligar, se recolher, se quiserem. E também eu paro aqui a gravação para que quem quiser trocar ideia, compartilhar, tirar dúvida, falar da sua experiência, a gente fica aqui mais um pouco na sala virtual também. Então vamos a 3 primeiras respirações para fazer esse alinhamento da coluna. E aí, quando a gente inspirar, já começa a perceber o próprio corpo. Utiliza principalmente o nariz, se for possível, inspirar pelo nariz. E agora, nessas 3 respirações profundas, soltar pela boca, para soltar mesmo um som de alívio. Então, a gente inspira. E solta. Quando você inspirar, enche mesmo a barriga. Enche os pulmões, põe a barriga lá para frente. Preenche toda a tua cavidade. E solta. Mais uma vez, aproveitando para alinhar a coluna, para abrir os ombros. E solta. Isso. Vai tomando agora o ritmo natural da sua respiração. Não precisa mudar nada. Apenas respire e observe o movimento do seu corpo enquanto você inspira e expira. Perceba na sua postura se há alguma tensão na região dos ombros, do pescoço, de forma que você esteja numa postura digna, numa postura altiva, porém sem tensão. Perceba nesse momento sons
do ambiente onde você está. Talvez pessoas na sua própria casa, na rua, talvez até do meu ambiente, onde estão soltando fogos aqui. Perceba que quando você começa a reparar nos sons, novos sons vão se descortinando. E você apenas aceita que eles estão lá, sem precisar mudar nada. Isso. Volte agora a sua atenção para o seu próprio corpo. Talvez, se você estiver de olhos abertos, seja o momento de fechar. E ao fechar os olhos, imagine como seria abri-los para dentro. Começando no seu próprio rosto, perceba se há algum ponto de tensão na testa, talvez nos olhos, maxilar, nos lábios. Enquanto você respira, você solta cada ponto de tensão que encontrar. Leve agora a sua atenção para a região dos ombros e do pescoço. Da mesma forma, perceba as sensações, as tensões. E intencionalmente coloque a sua respiração para soltar toda e qualquer tensão. Isso. Muito bem. Perceba agora se os seus braços e mãos estão soltos e relaxados. Apenas esteja presente para cada sensação e sentimento que vier, sem se apegar a nenhum. Não tem certo e nem errado. Apenas é. Permita-se agora sentir o seu corpo no espaço que ele ocupa no espaço. Perceba enquanto você respira.
E o seu coração bate. E o seu sangue circula. Você apenas é. Nesse momento, que é um momento único, o presente. Isso. Muito bem. Isso. Perceba o espaço onde você está sentado. E repare agora como, mesmo de olhos fechados, você pode voltar a sua atenção para o ambiente ao seu redor. Perceba que, mesmo de olhos fechados, você sabe exatamente aonde você está. Com os olhos fechados, percorra o local aonde você está. Talvez a sua mente esteja preenchendo lacunas, criando imagens. Deixe a sua mente te mostrar o que você consegue ver de olhos fechados. Isso. Muito bem. Então, lentamente, vai voltando a atenção para o seu próprio corpo e para o espaço que o seu corpo ocupa, o espaço. Perceba o movimento do seu corpo enquanto você respira. Talvez um movimento leve ou mais forte. E traga a sua consciência e a sua atenção de volta para você mesmo. Muito bem. Lentamente, faça algumas respirações mais profundas. Comece a movimentar as mãos e os braços, trazendo-se de volta a esse momento presente. E para finalizar a prática, registre agora no seu corpo, na sua mente, na sua memória, essa sensação. Para que você possa voltar a ela quando você quiser.
Quando estiver pronto, no seu tempo, você pode abrir os olhos. Para quem estiver assistindo depois, na gravação, comenta aqui embaixo como é que foi a experiência para você, como é que foi a prática, quais são seus desafios e os benefícios, que eu vou gostar de saber. Eu vou interromper então a gravação nesse momento para conversar com quem quiser conversar, que estiver aqui.